Voltando, vamos ver se as pessoas retornam e se a gente consegue esse contato com a Dani. Vamos ver. Gui, tu quer que eu tente pelo teu celular, de repente a Dani entrar pelo teu? Tá todo mundo me escutando direitinho? Eu posso tentar pelo celular do Guilherme, se for o caso. Vamos ver o que ele diz. Bem-vindos novamente. São coisas que acontecem mesmo, são as tecnologias. Tá todo mundo ouvindo? Vamos ver se o Gui consegue responder aí. Gui, eu posso chamar pelo teu? Que aí a gente faz a tentativa pelo teu, pode ser? Deixa eu ver se Gui responde. Vamos lá. Coisas da tecnologia. Tá, vou chamar pelo do Gui então, vamos ver se aí funciona. Gui, tu tá no computador? Porque tá dizendo aqui que tu não pode responder. Sim, eu sei que tu é o Gui, mas eu tentei chamar e, gente, agora sumiu o negócio, tá muito doido. Vai dar certo, mas tá muito doido. Peraí, gente, que deu problema aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver se agora vai dar. Eu tô tentando pelo do Gui, Dani. Se não. Toma. Ê, finalmente! Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu estou no celular do Guilherme agora, porque eu não sei o que aconteceu com o meu. Não, sem problemas. O importante é a gente conseguir conectar. Obrigado pela paciência de todo mundo que estava aí Tentei de todas esperando. as formas. Não, tudo Deixa eu bem. só posicionar o celular aqui. Eu peço desculpas para as pessoas que estão aí um tempão. Sem problemas. Acontece, são coisas da tecnologia, né? A tecnologia tem dessas coisas. Também está caindo uma chuva aqui agora, eu acho que é isso. Uhum. Então, Dani, boa tarde, seja bem-vinda, né? Eu vou deixar tu te apresentar, tu falar um pouquinho de ti, da tua formação e do que tu escolheu contar pra gente nessa tarde, né? Tá certo. O tempo é teu, o Ranieri teve um problema de saúde, acho que não tá passando muito bem, não sei se ele volta. Mas aí, vai que o tempo é teu.
viu? Tudo bem. Boa tarde, eu me chamo Daniele. Eu quero agradecer primeiramente esse convite da Maureen, né, para participar hoje dessa live. Quero agradecer também as pessoas que também disponibilizaram um pouco do seu tempo, né, para ouvir essa conversa aqui. Então, eu tenho formação em letras, em um determinado momento da vida eu parei para fazer um mestrado em educação e depois concluí, assim, o meu doutorado na área de teoria literária. E como a propósito nós escolhemos falar sobre poéticas orais, eu relembrei então a minha dissertação de mestrado, que é uma pesquisa que eu realizei. Tá dando microfonia, Maureen, eu não tô conseguindo. Tá, tu não tem como botar fone de ouvido? Vou colocar. Pronto. Só um momento. Tá bom, a gente aguarda. Já aguardamos bastante e digo a vocês que vale a pena. Vale a pena aguardar para ouvir Dani falar. Assim como foi muito bom ouvir Kézia falar, que tá aí. É muito ruim ficar falando e ouvir a própria voz, assim. Agora melhorou, né? Melhorou. Agora eu tô com dificuldade de posicionar o celular aqui. Vai ficar meio de ladinho, eu acho que não tem Tem problema. Tá, e se tu precisar, em algum momento, atender Elias, que tá ali no fundo, fica tranquilo, tá? Eu te disse em off que eu já fiz lives com outras mães e que eu sei que é assim mesmo. Ixi, acho que vai ter que ficar segurando, Dani, o celular. Aí. Acho que aqui... Assim tá bom. Tá bom. Consegui me posicionar aqui. Você tem toda a bateria para aguentar. Tá, o Guilherme tá avisando que a bateria do celular dele aqui tá meio baixa, enfim. Vou tentar correr. Bota pra carregar também, se der. Tá. Se der, bota pra carregar. Tá certo. Então, hoje eu decidi falar sobre poéticas orais de Colares, né? Já que essa live tinha como proposta falar sobre isso, né? Então, por isso que eu fugi um pouco da minha tese de doutorado nesse momento, para falar um pouco da Amazônia, do que a gente tem feito por aqui. Então, essa dissertação ela foi orientada pela professora Josebel Fares, ali no período de 2010, 2012, que foi o ano em que eu defendi a dissertação de mestrado. E é uma dissertação longa, né, eu diria assim, com quase 2 objetos de pesquisas que se cruzam aí, que são as narrativas orais escritas e as narrativas orais que eu coletei em Colares. Então, nessa live de hoje eu vou falar exatamente só das narrativas orais que eu coletei em Colares. E não por acaso eu escolhi então falar sobre a poética dos ETs, a poética da ufologia, que é um tema forte da cultura de Colares, da ilha de Colares. Então, assim, eu selecionei aqui pra gente, assim, algumas narrativas e a gente pode ir dialogando, Maureen. Eu estou com o meu acervo de pesquisa aqui também ao lado. Qualquer coisa a gente vai conversando aí. Né? E as pessoas podem deixar perguntas, que a gente também vai fazendo, né? Sim, E daí eu vou tentar acompanhar também ao longo aqui da minha conversa contigo e também as perguntas que as pessoas Não, mas nem se preocupa enviar. muito com as perguntas, porque eu vou anotando aqui. Qualquer coisa eu te passo depois também para tu não fugir o teu raciocínio, tá? Não te preocupa com isso. Então tá. Então, para quem não sabe, tem muita gente que não é do Pará, que está aí assistindo essa live hoje. Colares é uma ilha que fica localizada aqui, mais ou menos na... Só um momento, gente. Eu tô consertando meu equipamento aqui. Tá uma coisa. Sem problemas. Eu tô colocando para carregar agora. Pronto, sem problemas. E agora? Acho que agora... Vai. Pronto. Então, Colares fica distante de Belém, mais ou menos umas 2 horas, né? É uma ilha. E essa ilha ela ficou muito conhecida na década de 70, mundialmente, por conta desse evento, desse aparecimento dos ETs. Bom, eu era muito pequena, eu passei a minha infância toda na região do Salgado, especificamente ali no entorno da ilha de Maiandeua.
Então, um pouco da minha pesquisa, ela tem a ver com o que eu ouvi, com os relatos, com as minhas memórias de infância. Então, eu cresci, vamos dizer assim, sendo povoada por esse imaginário aí dos extraterrestres, certo? Então, quando eu fui fazer o mestrado na UEPA com a Josebel, na época surgiu uma possibilidade de iniciar uma pesquisa num projeto que se chamava PROCAD. Era um projeto de cooperação acadêmica entre a Estadual do Pará e a Universidade do Rio Grande do Sul, a PUC. Então, eu fui para lá fazer um intercâmbio, mas no meio disso a gente fez uma pesquisa em Colares, uma pesquisa bem grande. Eu não estou com o livro aqui hoje, porque recém a gente se mudou para cá e o meu acervo está um pouco encaixotado em função dessa pandemia e toda a minha biblioteca está meio desorganizada. Então, eu não estou com o livro aqui hoje, mas existe um livro em que é possível acessar os saberes que nós pesquisamos, que nós catalogamos na região do Salgado Paraense. Foram 3 municípios: Colares, Vigia e São Caetano de Odivelas. A minha pesquisa mesmo, que foi orientada pela Bel, só abrange a parte de Colares. A gente nem chega a entrar nos outros municípios, porque o repertório linguístico, as narrativas orais, é um repertório muito grande. Então, não teria como a gente abarcar tudo isso numa dissertação para mestrado. Então, a minha narrativa, ela pega esse contexto, né? Eu fui para Colares, ouvi narrativas orais, aquelas narrativas mais convencionais do imaginário amazônico, que as pessoas conhecem, como, por exemplo, Cobra Grande, Boto, Matinta Pereira, né? Que é o tema que a Bel pesquisa há muitos anos, as narrativas da Matinta Pereira. Então, tudo isso tem aqui. E tudo isso também tem em Colares. Mas o diferencial da pesquisa foi justamente observar o quão rico é o imaginário ufológico da ilha e o quão esse evento acabou propiciando, eu diria assim, uma riqueza na vida dessas pessoas, na memória dessas pessoas. Então, o primeiro evento ufológico, ele é registrado no ano de 1977, exatamente entre os meses de outubro a dezembro. E quem é paraense sabe que aqui no Pará, no mês de outubro, a gente comemora o Círio de Nazaré. O Círio. Então, é um período, assim, que a cidade está em ebulição, que a cidade está em festa. Então, não por acaso, eu achei, assim, muito ironicamente, esses extraterrestres resolveram aparecer exatamente na época do Círio de Nazaré. Então, o primeiro evento, ele é registrado em outubro de 1977, na região de Colares. E se chamou Chupa-Chupa. Então, é por isso que eu chamo isso de Poéticas do Chupa-Chupa. Eu sei que muita gente vai rir. Não, Ricardo falou aqui uma coisa, Dani, da Operação Prato, que é um dos casos mais famosos. Vou chegar lá. Então, esses extraterrestres, eles apareciam, né, segundo foram os para relatos festa, dos moradores, eles apareciam... Os extraterrestres foram para festa. E eles sugavam o sangue das pessoas. Então, é por isso que se chama chupa-chupa. Então, eu estou aqui com um livro que é famoso, é um dos livros que eu diria assim, que é uma preciosidade, que contém todos os relatos assim, daquela época. Se não parte, todos é impossível, mas tem parte dos relatos daquela época. E esse livro, ele foi publicado pelo Daniel Rebisso, que por sinal é um grande amigo meu atualmente, e ele é conhecido como um grande nome assim, dentro dos estudos da ufologia, né? Porque assim, falar de poéticas orais já é falar sobre um tema que anda à margem, que anda nas bordas, né? Eu gosto muito desse conceito de bordas, porque é um conceito que surge com a Jerusa, né? Exatamente, no livro Cultura das Bordas. Então, a oralidade, por si só, já é um tema das bordas. Agora, tu imagina uma pessoa que vai para Colares, vai estudar oralidade, e dentro da oralidade ela vai estudar ufologia. Isso ainda é, além da borda, é a borda da borda, tu entendes? É a balbúrdia total dos estudos. Exatamente. Então, o que aconteceu? Gui tá falando da poética das bordas, né? Gui tá no Instagram da Dani, Dani tá no dele, que tá trocado, né? Tá tudo trocado hoje aqui. Então, Dani não tá falando duplamente, viu? Deixar bem claro, que daqui Pimentel Daniele, ela não está sendo reproduzida por nenhum chupa-chupa, por ninguém.
Eu ainda não tenho essa capacidade de me duplicar. Então, como eu estava falando, e para responder a pergunta do Ricardo, né? Exatamente, Ricardo. Essa operação, então, se chamou Operação Prato, porque justamente remete ao formato cilíndrico, né? Vou mostrar aqui. Formato cilíndrico dos objetos voadores que apareciam nos céus de Colares. Então, o que aconteceu? Em 1977, como esse foi um evento que chamou muito a atenção da população paraense, a aeronáutica, o primeiro Comar daqui de Belém, resolveu instalar uma base aérea, uma base para vigiar esse evento e para tentar conter, eu diria assim, aquele evento que estava acontecendo lá, porque estava gerando uma certa, vou usar a palavra que o Daniel usa no livro dele, uma certa histeria coletiva. É o que os estudiosos aí da Operação Prato, os envolvidos na Operação Prato, acabam dizendo, né? Que aquilo, na verdade, não estava acontecendo, que aquilo era uma imaginação do povo. Só que, passado 30 anos, é exatamente no momento em que eu, já crescida, já fazendo mestrado, vou então para Colares e lá ouvindo narrativas de Cobra Maria Vivó, a Kézia falou da cobra, né? Foi o tema da pesquisa dela aí. E lá eu encontrei variantes também da Cobra Maria Vivó. É cobra grande, mas ela tem nome, viu? Lá se chama Cobra Maria Vivó. Também encontrei narrativas do boto pintado, da raia pintada, do boto malhado. Mas no meio disso tudo, a cobra, segundo relatos, ela não é uma cobra qualquer. Além dela ser cega, ela é uma cobra que ela sobe na Bahia, no Rio, e ela gira em formato de disco voador. E ela tem um olho que pisca de diferentes cores. Então, o que a gente observa nessa narrativa, né, que eu tô reportando aqui? É que, na verdade, essa narrativa da cobra grande já se fundiu com esse evento aí do chupa-chupa. Então, o professor Heraldo Maués, né, que é um antropólogo muito conhecido aqui da nossa região, ele vai dizer que esses mitos, na verdade, eles acabam se fundindo. E eles são a própria cultura, eles são a expressão da própria cultura, né, desse povo. Então tá, agora nós estamos em 2020, passou-se 40 anos da operação, né? Passou 40 anos em que esses relatos foram ouvidos pela primeira vez. E o que acontece? Eu nunca me desliguei de Colares, desde que eu terminei meu mestrado, eu sempre fiz questão de retornar à ilha, de sempre manter o meu contato com os narradores que eu entrevistei na época. Né? E essas narrativas continuam vivas no imaginário. E passadas de geração a geração, e inclusive esses eventos continuam ocorrendo. Né? O chupa-chupa continua aparecendo, não mais naquela dimensão que foi no ano de 77, mas continua muito vivo no coração da cultura de Colares. E nesse sentido, o diferencial da minha fala hoje, que eu não trago isso na minha dissertação de mestrado, porque, bom, eu defendi em 2012, e em 2007, mais ou menos, há um escritor de Colares chamado Agildo Monteiro que vai começar a escrever uns livros que são, assim, publicados recentes. Na verdade, a pesquisa dele já é muito antiga, né? Ele sempre viveu na ilha. Então, ele mesmo diz que ele foi um contactado. Esse livro aqui, por exemplo, que eu estou mostrando na tela, é um livro publicado por ele recentemente, é de 2017. E o diferencial é que ele traz toda a experiência de vida dele aqui, a experiência de um contactado e a experiência literária dessa narrativa oral que povoou o imaginário de Colares. Então, o que é interessante é que esse relato oral, é que essa poética do oral, atualmente, ela permanece muito viva no escrito. Então, o diferencial da minha fala... Deixa eu só fazer um parênteses, assim. O que é muito interessante é que quem trabalha com poéticas orais e não conhece o Pará tem que conhecer. Eu fui e fiquei muito pouco tempo. Eu não consegui ir para o seminário de poéticas orais, infelizmente, por questões pessoais, mas ainda quero voltar para ir nas ilhas, porque eu acho que é de uma riqueza tão grande
eu ouso dizer que é um dos estados, assim, aqui na Bahia a gente tem muitas histórias, no Sul tem muitas histórias, mas eu acho que é um dos estados mais ricos em questões de oralidade e dessas manifestações. Né? Ricardo está querendo saber onde é que ele pode comprar esses livros, antes de tu continuar. Sim, esses livros são vendidos na biblioteca, nas bibliotecas aqui, desculpa, nas livrarias locais. E o seu Agildo Monteiro, eu queria falar dele porque eu acho que ele é uma pessoa muito importante para esse momento, né? Porque ele é uma pessoa que, além de ter sido contactado, ele está escrevendo muito sobre isso. Eu diria que há um clube de escritores aqui em Belém que estão se dedicando à ufologia. Por exemplo, o Valci Monteiro foi um desses escritores, o que escreveu Visagens e Assombrações de Belém. Ele já era um interessado. Mas o seu Agildo, atualmente, ele tá criando em Colares o primeiro museu, eu diria assim, o primeiro museu da ufologia da ilha, em que ele está reunindo peças, artefatos da região, tudo que remonta à história, tudo que tem a ver com a ufologia, ele está agregando ali naquele museu. Então, ele tem uma livraria e um museu. A livraria virou um museu, na verdade. Né? É um anexo da livraria dele que fica bem na orla de Colares. Agora, Maureen, é muito interessante o que tu falas, que o Pará realmente é um estado riquíssimo. A Bel costuma dizer que o Marajó não é só o Marajó, a gente precisa entender o Marajó no plural. E o Pará também, a gente precisa ver o Pará no plural, dentro das suas similaridades também. Os Parás e os Marajós, Existem muitos Marajós dentro de um único Marajó, então existem muitos Parás dentro de um único Pará. É o caso de Colares, da região do Salgado. A região do Salgado é uma região riquíssima, é a região que contempla a parte do Oceano Atlântico, é a parte que pega a Baía do Sol, a parte que também abrange Mosqueiro. Então, essa parte ela tem uma incidência muito grande de relatos ufológicos, desde a década de 70 até o momento. Então, é um assunto que, como eu iniciei falando, é um assunto muito das bordas, é um assunto que a gente tenta introduzir a todo custo, né? É uma espécie de uma contramola, eu diria assim. Mas a gente é isso, né, Dani? A gente, nesse GT de Poéticas Orais, a gente é assim, colocando as coisas, né? E é muito aí, como o Bel falou, que tinha que destacar que o CUMA é um núcleo, porque é muita luta para a gente conseguir as coisas, né? Então é importante destacar isso, né? O quanto a gente tem que batalhar também para que as nossas pesquisas sejam visibilizadas. Exatamente. E a UEPA foi uma baita oportunidade para mim, porque assim, eu não sei que programa iria assinar embaixo da minha dissertação de mestrado com essa pesquisa, sabe, de ufologia. Porque assim, a minha pesquisa, ela abrange um todo, que é narrativas orais, escritas, porque eu faço uma relação na minha dissertação, entre as narrativas orais que estão na obra do Milton Ratum, Órfãos de Eldorado, especificamente nesse livro, e depois eu faço um contraponto com as narrativas orais que eu ouvi em Colares. Porque em Colares eu também ouvi muitas narrativas indígenas. Então, a minha dissertação ela é muito ampla nesse sentido, porque ela aborda num todo um pouco da voz da Amazônia, das poéticas orais, de modo geral, mas ela também trabalha muito no âmbito da especificidade, porque se eu estava em Colares ouvindo essas narrativas, eu não poderia simplesmente relegá-las, eu não poderia passar por cima dessas narrativas e apenas ir para aquelas narrativas mais convencionais da Amazônia paraense. Certo? Então, eu acho que muita gente conhece uma revista que é uma fonte importante, que é a revista UFO. Então, eu cresci aqui. O Ricardo falou aqui também que ele lia muito. O Ricardo falou aqui, comentou que ele lia muito essa revista, que foi por aí que ele conheceu as questões de ufologia. E esse número que eu tenho aqui, exatamente, é um número que fala especificamente sobre os UFOs da Amazônia, aqui da Operação Prato. Exatamente, que vai contar um pouco da história do coronel, né, que foi encontrado morto depois que ele deu a primeira entrevista falando. Então, nós temos várias personalidades importantes desse período e que está muito assim ainda nos anais, nos jornais, que estão obscuros ainda. Por exemplo, a médica que atendia na ilha na época desse evento, a doutora Velaide Cecim, ela só teve
eu diria assim, a chance de falar depois de 30 anos da Operação Prato. Porque, assim, foi um evento que deixou muita gente assustada. E depois que o coronel Holanda foi encontrado morto, muita gente teve medo de falar sobre isso. Então, eu encontrei um pouco disso também em campo. Né? Quando eu me propus a fazer uma cartografia dessas poéticas, eu ainda percebi um certo medo das pessoas de falarem sobre essa questão. Mas claro que eu tenho, por outro lado, um contraponto, que são as vozes que tiveram coragem de falar sobre isso. E eu selecionei algumas aqui para a gente, né? Para a gente ler um pouquinho, para eu ler um pouquinho com vocês aqui. Então, o que é interessante numa pesquisa de cartografias, né? Uma pesquisa com poéticas orais, né? Eu só queria dizer, assim, para as pessoas que estão nessa live, que o termo poética, dentro do nosso GT, a gente estuda esse termo assim dentro de uma concepção alargada de gênero, né? O poético ele pode ser visto na cultura também. O poético não é só estudado dentro de um texto literário, como é comum no curso de letras. O poético também pode ser estudado na cultura. O poético está na voz das pessoas, na forma como elas narram, na forma como elas contam, na forma como elas revivem esse imaginário oral. E dessa forma eu encontrei assim 3 vozes muito pulsantes em Colares, né, de pessoas que ainda estão vivas e que são a memória viva desse evento da ufologia. Dentre essas pessoas eu destaco o seu Newton, que é um personagem, uma pessoa famosa da história de Colares e que é o último sobrevivente da luz sugadora, de uma dessas pessoas que foi sugada na época. E uma outra pessoa que é uma memória viva do lugar é a dona Terezinha. Eu gostaria muito que eles estivessem vendo essa live lá em Colares, sabe? Olha, vai ficar registrada. Eu acho que a primeira, eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu creio que tenha salvado a parte da Kézia no IGTV. Depois eu salvo a tua e eu transmito para o YouTube. Aí, se tu tiver de alguma maneira de passar para eles, a gente passa para eles, viu? Que legal. Que legal isso, Maurinho, porque assim, a pesquisa que a gente faz na universidade, ela precisa chegar, ela precisa romper. Ela precisa retornar, não? Inclusive, ela precisa retornar. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Tu sabe das dificuldades que a gente passou e que a Ana Lúcia Tetamanzi, minha orientadora, passou no início na pesquisa, porque a grande crítica dos moradores lá da Restinga era que o povo ia lá, fazia entrevista e nunca mais voltava. E aí, quando a gente começou a voltar com DVDs, quando eu voltei com um livro, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu publiquei o livro da minha tese foi ir lá e deixar com os moradores, entendeu? 2 exemplares para cada um. Para o Beleza, que já foi em memória, deixei para a esposa dele e deixei para o Maragato. Então, eu acho que a gente precisa retornar. E Ricardo está dizendo aqui que a Operação Prato foi um dos primeiros grandes casos da ufologia brasileira pelo envolvimento da FAB. Quase o nosso caso Roosevelt. Só para ti. Exatamente. Eu não ia mencionar o caso Roosevelt, que é de 1947, né? É um caso famoso, mas aqui esse caso tomou uma dimensão mundial, internacional, né? Sobretudo porque nós temos o Gevaer, que é o coordenador da revista UFO, é um dos maiores incentivadores dessa pesquisa com ufologia. E também a Discovery esteve aqui fazendo documentário. Existe também, eu queria deixar registrado aqui, um documentário que está no YouTube. Na verdade, é um vídeo do Doc TV que fizeram sobre a operação em Colares. Se chama, eu até anotei aqui, Chupa Chupa. Uma história que veio do céu. É um videozinho de meia hora que faz assim, um apanhado geral muito interessante da Ilha de Colares. E é um documentário de 2007, só para vocês terem ideia de que esse evento é muito antigo, mas a matéria sobre ele está vindo agora mesmo. As pessoas estão começando a estudar isso agora, de forma mais profícua, assim, né? Então, como eu disse para vocês, eu gostaria muito que a dona Terezinha, que a dona Normalina, que o seu Manuel, que o seu Newton, que o seu Beto estivessem assistindo essa live. Essas pessoas são pessoas muito importantes para mim na pesquisa, foram pessoas de suma importância no sentido de que sem elas essa pesquisa não teria existido, porque é com a voz delas que eu faço a dissertação de mestrado. É um material rico que me proporciona isso, né? Então, a dona Normalina, que é a esposa do seu Newton,
ela falou sobre a ufologia de uma forma muito livre durante toda a minha entrevista em campo com ela, né? Um dos métodos que eu utilizo para essa pesquisa é o método da cartografia, utilizando um pouco da base aí da etnografia, né? Não é 100% etnografia nem antropologia, porque eu não estive em campo de forma concisa, mas eu passei por lá. Então, por isso que eu digo que contém traços de uma etnografia. Então, eu gostaria de pedir licença para ler um trecho aqui da narrativa da dona Normalina, que diz o seguinte: aqui no ano 70, passou um disco voador chamado Chupa-Chupa, que deram o apelido de Chupa-Chupa. Então, esse Chupa-Chupa alarmou aqui. Muita gente entrou em pânico, não só em Colares, como no município todo. E as pessoas que foram atingidas pelo chupa-chupa, uns até já faleceram. E muita gente não acreditava, não sabia e ficaram desesperados. Eu estou destacando a forma como ela narrou. Então, aqui nesse momento, eu não fiz correção nenhuma ortográfica. Porque eu sei que tem alunos do ensino médio, né? E de repente escapa aqui e ali um problema de regência verbal. Porque na oralidade a gente procura dar essa vida ao texto, da forma como foi narrado. Então, por isso que vai aparecer de vez em quando, né, uma contrapartida aqui com a norma culta. E daí ela vai dizendo, mas aquela luz que aparecia à noite eu nunca vi, eu só ouvia o comentário. Então ela vai contar um pouco do dia em que o chupa-chupa sugou o sangue do esposo dela. E é uma narrativa engraçada, porque começa assim: o seu Newton, ele foi chupado. A outra morreu. Tem outra no Jussarateua também. Eu acho assim que foi em 70, 77, 78, 79. Claro, eu estou trabalhando com memórias de velhos aqui, né? Então são pessoas que não têm mais com precisão na memória exatamente a década. E ela vai dizendo, houve mesmo as pessoas e foram atacadas, e por sinal baixaram um hospital em Belém. Outra morreu de depressão na Santa Casa. Aquilo aparecia assim como uma agulha, quando você vai receber uma injeção. Vivenciei este período, mas não era nesta casa. Essa aqui é um trecho já da narrativa da dona Terezinha. Eu já estou fundindo aqui os relatos por conta do avançar da hora, né? Eu não posso me deter. Não, mas tu tem tempo ainda, relaxa. Tu tem tempo, relaxa. A dona Normalina, ela é uma narradora, assim, que ela tem uma particularidade interessante na minha pesquisa. Não que os outros não tenham, eu tenho um que é riquíssimo, que é pajé. Ele vai fazer uma narrativa da ufologia dentro do contexto de vida dele. A dona Terezinha vai fazer uma narrativa mais voltada para a educação, para o envolvimento dela com a catequese. Já a dona Normalina vai trazer uma narrativa muito embebida da cultura local, do carimbó, porque ela é compositora, ela é poeta, ela é performer. Então, por ela ter essa desenvoltura maior com a oralidade, com o canto, com a poesia, ela escreveu muito sobre outros mitos da região. E já que eu estou falando de Colares, eu gostaria de abrir uma exceção aqui para falar um pouco da Maria Vivó, que é essa narrativa que aparece no céu. Isso eu estou trazendo uma memória aqui, minha de pesquisadora, do seu Hilberto. O seu Hilberto, ele é um jornalista, uma pessoa que fundou a Rádio Rosário de Colares. Então, ele tem uma voz que literalmente ecoa pela cidade por conta desse trabalho dele. Então, quando eu estive na rádio entrevistando o seu Hilberto, ele disse o seguinte, que essa cobra, ela saía da Baía das Águas e como uma espécie de espiral, ela brilhava no céu de Colares. Então, eu achei essa imagem muito poética por si só, que é a fusão dos UFOs com a cobra Maria Vivó. E a dona Norma vai dizer o seguinte, Maria Vivó chegou, veio do mar para dançar meu boi bumbá. Maria Vivó chegou lá no farol, veio do mar para dançar meu boi bumbá. Então, é muito interessante observar como todas essas narrativas do imaginário paraense amazônico, elas convivem em pé de igualdade, sem hierarquia. E elas convivem de uma forma, que eu diria assim, elas convivem numa mescla.
A semiótica da cultura nos dá um entendimento maior disso, que é exatamente mostrar como que essas narrativas orais, como que essas matrizes, elas são nômades, né? Eu gosto muito dessa palavra também, que é uma palavra que a Jerusa vai usar muito nos textos dela. Porque a narrativa ela é nômade, ela vai migrando, ela vai se manifestando, ela vai se modificando a cada narrativa, a cada pessoa que narra, e ela vai incorporando novos traços. E assim ela se mantém viva no imaginário, né? Na cultura. Kézia está dizendo que tem ela na dissertação, que ela bateu foto com a Vivo na barbearia de Colares. Ah, sim. Colares também tem um aspecto muito singular, que é uma visualidade poética, que não está só na voz, mas quem anda por Colares, quem visita a ilha, vai ver que a cidade, plasticamente falando, ela está toda voltada para a questão da ufologia, desde a temática das casas, pintadas de verde. Muitas casas contêm esculturas de extraterrestres em tamanho real. Então tem um barbeiro lá em Colares, a gente chama de barbeiro, né? Uma pessoa que corta cabelo, que é o Éden. Ele se chama Éden. Então ele tem uma barbearia que é cheia de extraterrestres, porque as esculturas quem faz é ele que faz, ele é o artista plástico de Colares. Eu estou procurando aqui na minha dissertação para ver se eu mostro para vocês algumas fotos que eu fiz em campo. Então, por exemplo, aqui eu tenho Espaço da Moda, é uma boutiquezinha, né? Uma lojinha que vende coisas e sempre tem um extraterrestre aí nas paredes. Então, a cidade ela é muito temática nesse sentido. Eu posso depois enviar o link da dissertação para quem quiser baixar. Sim. Pede para o Gui, se tu puder, coloca o link aí. Ele está no teu Instagram. Então, mas, Dani, isso, rapidinho, isso me lembrou da minha pesquisa de mestrado também, que eu já tinha falado, né? Que foi sobre a Salamanca do Jaral. E quando eu fui pesquisar em Quaraí, que é a cidade onde diz que aconteceu a lenda, lá no Rio Grande do Sul, era muito interessante, porque era assim, era a relojoaria do Jaral, era a Rádio Salamanca, então tudo na cidade tinha a ver com a lenda, que a lenda é o que impulsionou, né? Exatamente. Pode continuar, desculpa. Então, quem vai a Colares se depara com isso, com esse cenário, né, assim, que está muito bem organizado já na cidade. Com esse cenário que é visual. Por exemplo, as quadrilhas do mês de junho, os carnavais, tem o bloco do ET, tem o bloco do chupa-chupa. As quadrilhas são todas temáticas e voltadas para a questão da ufologia. Então, isso, sem dúvida, é um tema importantíssimo para se pensar Colares, assim, porque ele é um município que difere muito dos demais que estão na região do Salgado. Ele é uma particularidade e uma diversidade também, né? Eu gostaria ainda de falar um pouquinho do livro do Daniel Rebisso, que é um livro, assim, eu diria que é um livro maldito. Maldito eu gostaria de dizer que é um elogio. Dentro do curso de letras, a gente diz assim, aquele poeta é maldito, né? No sentido de que é muito bom. Então, esse livro do Daniel é um livro maldito no sentido de que ele é também um livro invisível, porque não se encontra mais, viu, Ricardo? Não adianta procurar nos sebos. E nem no estante virtual, porque ele está esgotado, ele não foi mais publicado. Só xerox, só xerox. Então, esse livro ele é um relato vivo daquela época. É um livro de 91, só para vocês terem noção. E é um livro que traz um apanhado geral da história cultural de Colares, falando desde a Operação Prato, falando desde os primeiros eventos e relacionando com outras regiões daqui do Pará e do Maranhão que também tiveram incidência do caso UFO. E nesse livro, o Daniel, ele traz fotografias e depoimentos importantíssimos também da época. Então, todo esse material eu cruzei na minha dissertação. Os relatos que estão no livro, os relatos que eu coletei 30 anos depois da Operação Prato. Então, isso tornou também a coisa legal na pesquisa, né? Porque a gente vai fazendo aquilo que a gente chama de cruzamento de fontes, né? Contrapondo, dialogando com as várias fontes, as de jornal, as de livro e as da voz, sobretudo, porque justamente a fonte oral,
é uma fonte que, por muito tempo, a historiografia, a história oficial, ela deixou de lado, porque ela relegava, a Kézia falou um pouco disso, né? De que o mito, ele sempre teve esse caráter de mentira. Então, a própria história oficial, ela sempre se interessou muito mais pelas histórias das grandes personalidades. E uma coisa que eu trago na minha dissertação é um pouco da história de vida dessas pessoas que viveram a ufologia e que estão lá. Então, eu componho em cada momento da minha dissertação um pouco do perfil biográfico dessas pessoas. Eu falo um pouco quem é Dona Terezinha, quem é Dona Normalina, quem é o seu Manuel. E a partir dessa narrativa biográfica deles, em que eles vão tecendo também essa narrativa junto com as narrativas orais, eu vou compondo, eu diria assim, um painel mítico, poético, oral da região. Sim. Foi o que? Mais alguma? Aqui. Quando adolescente, li muito sobre ufologia, era fã da revista UFO. Eu não consigo Ricardo, ver quem foi que comentou. Foi Ricardo, ele disse aqui, salvo engano, nos anos 90, esse livro que tu falou aparecia na revista UFO dentre os mais vendidos. Sim. Dentre os que eram vendidos. Sim. Então, assim, a Universidade do Estado do Pará, ela tem um diferencial, sobretudo na linha de pesquisa da Bel, né, que é o trabalho com as poéticas orais. E nesse sentido, claro que aqui no Pará a gente tem uma tradição de trabalhar, de estudar a oralidade, que vem desde o Finopap. Eu preciso destacar aqui, lembrar o nome da professora Socorro Simões, da Universidade Federal do Pará, que criou esse grande projeto de colher as formas... E que é incansável, né? E que é uma pessoa incansável no trabalho com as poéticas orais, bem como todos os outros. Né? Então, nós temos um acervo que é muito grande. Eu diria assim que todas nós aqui que estamos trabalhando com as poéticas orais hoje, nós somos filhas desse primeiro legado da década de 80, 90, que inicia com essas primeiras professoras que trazem para dentro dos programas de pós-graduação a questão da oralidade, sobretudo para dentro do curso de letras também, né? Porque o curso de letras ele se interessa muito pelo texto literário em si. Claro, eu não estou desmerecendo, é o nosso objeto de pesquisa. Com certeza. Mas por que não abrir para outros objetos de pesquisa? Dani, eu te digo uma coisa. Quando eu cheguei aqui na Bahia e quando eu comecei a ter contato com vocês, eu tenho... Peraí que tá tocando um negócio aqui, eu vou desligar. Eu tenho muita inveja, assim, uma inveja boa, né, do pessoal do Pará e do pessoal da Bahia. Porque, assim, aqui no programa de pós-graduação em crítica cultural, né, que eu fiz o pós-doutorado com a professora Edil Costa, que é do nosso GT, que foi minha supervisora, eu sempre dizia para os alunos, tem Carlene, que está aqui presente, tem Ricardo, tem um pessoal do pós-crítica, que coisa boa que vocês chegam na pós-graduação e vocês não precisam justificar por que vocês vão estudar aquilo ali, por que aquilo ali é literatura, que é um pouco do que acontece também com vocês, né? Bel está falando aqui que Socorrinho foi homenageado no Seminário de Poéticas Orais no Marajó, muito merecidamente. Então, assim, é muito bom vocês já terem a oportunidade de estarem em instituições que vão dizer, bom, tu tem esse trabalho, daqui para frente o que tu vai fazer? Como é que tu vai desenvolver o trabalho? Tu vai usar que teoria? Para que fique um trabalho bom? Mas não diz, isso é literatura? Por que é literatura? E tá aqui nesse programa, entende? Aí só um pouquinho, o Ricardo trouxe aqui, ó, a revista para tu ver, que ele também tem. Ah, que legal. A gente vai ter muito que conversar aí, Ricardo, nos próximos dias sobre ufologia. Mas é isso, eu queria destacar isso também, que é o Pará, e eu vejo isso muito aqui na Bahia, que é onde eu estou, né? Um lugar que eu fiz um pós-doutorado numa universidade como a UNEB, que me recebeu de braços abertos e onde eu fiquei durante 5 anos. Né? Então, deixar marcado. Claro, ao lado de tudo isso, a gente tem também, sem dúvida, a teoria do Zumthor, né? Eu gostaria de ainda destacar isso aqui. O Zumthor, ele chega no Brasil muito através dos estudos da comunicação, porque afinal a gente está falando de voz, e falar de voz é entender que a comunicação foi um tanto pioneira nesse sentido, né? E depois as letras começam a aderir essa teoria da voz. E depois disso, claro, a gente tem vários eventos aí das poéticas digitais da década de 50, 60,
né? E a professora Jerusa Pires, né, que já não está mais entre nós, infelizmente, ela foi assim a grande abertura, eu diria assim, dessa teoria juntoriana no Brasil, porque ela que traduz isso, né? Ela que traduz o legado do Paul Juntor. E a partir desse momento é que os programas de pós-graduação eles começam a introduzir isso nos cursos, nas graduações, nas pós-graduações. Então, Introdução à Poesia Oral do Juntor é um livro assim que é importantíssimo para nós que somos do ramo das poéticas orais, né? Com certeza. Um outro livro que eu destacaria ainda é o Performance, Recepção e Leitura. Que é exatamente um trabalho sobre a voz. Depois vai ter um outro livro dele que ele vai discutir o conceito de nomadismo, né? Já é a experiência dele mais como cartógrafo no Canadá, em que ele vai trazer um pouco da experiência dele também e vai rememorar tudo aquilo que deu embasamento para a teoria dele, que não é só o estudo que ele tem da Idade Média, mas é toda uma vivência de pesquisador das cartografias. Né? E a Jerusa sempre fazia questão, a presença da Jerusa era confirmada sempre aqui nos Ifinopap. Sim. Então, quando ela estava aqui, era uma coisa, uma festa entre nós. Aliás, quando eu entrei para o GT em 2010, em Londrina, ela estava lá. Inclusive na reunião, ela foi homenageada. Então... Exatamente. Então, a gente também tem que fazer jus a esses primeiros, eu diria assim, esses primeiros pensadores aí das poéticas orais que abriram esse primeiro caminho para que nós hoje, né? Eu me considero muito jovem nesse território. Por exemplo, a Bel, ela abriu um caminho enorme, que quando eu cheguei para ela com todo o material da ufologia, ela em nenhum momento disse assim, não vamos trabalhar. Muito pelo contrário, ela falou, nossa, isso é riquíssimo. Ela abraçou a ideia, assim, né, comigo, e a gente foi juntas até o final da dissertação, trabalhando com esse tema das bordas, como eu disse. Então, atualmente, o que eu estou fazendo? Atualmente, eu terminei meu doutorado e eu estou retomando meus estudos de ufologia. E agora eu estou saindo um pouco apenas dos relatos orais e eu estou me debruçando nas fontes. Agora eu estou fazendo o contrário. Estou me debruçando nas fontes literárias que têm um pé na oralidade, que é justamente esses livros que eu mostrei aqui para vocês. São livros que também estão fora do cânone literário. Não adianta que são livros que não são lidos nos cursos convencionais de pós-graduação. Então, esse livro é um dos livros que eu estou usando para a minha pesquisa atual de ufologia. Esse outro também, que é do mesmo autor, do Agildo Monteiro, Café Colares, é um livro que vai falar que, por exemplo, a primeira muda de café não foi para São Paulo que veio, foi para Colares. Ele defende que o café é de Colares e não lá de São Paulo. Um outro livro que também é do seu Agildo é A Ilha de Colares, da Amazônia, Fenômeno Prato Voador. Então é o que eu estou fazendo agora, eu estou cruzando narrativas orais, fontes orais com fontes literárias de livros que estão agora recém-publicados nesse contexto, dentro dessa temática da ufologia. É isso? Tens mais alguma coisa para falar? Quer abrir aqui para perguntas? Se alguém tem alguma pergunta, não sei se Ranieri está por aí. Sim, eu acho que é muito importante dar voz para as outras pessoas que estão na live. Você tem perguntas aí para Dani? Eu acho, Dani, um trabalho extremamente interessante. Quando eu te conheci em Porto Alegre, eu conheci um pouco do teu mestrado. E depois, na vida, no doutorado, o doutorado às vezes vai mudando a gente, né? Vai levando a gente por caminhos outros que não são bem aqueles que a gente queria. Eu passei por isso no mestrado, mas cada um... Já vou te chamar, Dani. Mas cada um passa por isso em situações diferentes, né? No teu caso foi no doutorado, que tu acabou, por questões que não vêm ao caso aqui, desenhando uma outra tese, né? Que isso são coisas pessoais, isso é coisa que a gente conversa lá no grupinho, não conversa online para todo mundo, né? Mas, enfim, mas é um trabalho muito importante, né? Que vem, eu acho que tu citou aí pessoas, eu acho meio complicado a gente citar pessoas, porque a gente sempre esquece de alguns, né? Mas, assim, que são muito importantes, né? Como a Socorrinho, se a gente pensar no contexto do Pará, como a Bel, né? E aí todas as pessoas do nosso GT, o Frederico Fernandes, que é o atual presidente da Ampol, a minha orientadora, Ana Tetamans, e tantos outros, né? A própria Jerusa, que já não está mais aqui com a gente, os fundadores do GT, que só a Idelete está aqui, né? Tu também é nossa referência em poéticas orais, segundo Kesa, e eu concordo. Cada uma de nós que tem sido, eu vejo a gente como essa nova geração, né? Também das poéticas orais.
E daqui a pouco nós seremos já referências para pessoas, né? Porque estamos aí. Então é muito interessante, porque e o que eu acho assim das poéticas orais é que é um bichinho que pica, né? A gente depois é uma cachaça, né? Que depois que a gente entra ali não tem, a literatura tem isso, né? A gente falava no nosso papo lá em box que agora a Kézia está fazendo faculdade de odontologia, mas já está procurando alguma coisa relacionada com a literatura. Que Ranieri trabalhava numa faculdade de direito, mas já procurou um projeto que tivesse a ver com performance. Então a gente acaba sendo picado por isso e fazendo e ver as possibilidades que a literatura também tem, né? Dessas relações. Então acho que isso tudo é muito interessante de trazer. Só alguns comentários que eu estou fazendo para ver se o povo se anima aí a fazer perguntas antes da gente chamar o Ranieri. Certo. Mas eu ainda queria... queria agradecer. Eu acho que é uma... Só um pouquinho. Fala. Eu ainda queria fazer, ainda bem que tu falaste isso, porque às vezes a gente esquece de algumas pessoas e não é por ingratidão, é por falta de memória mesmo. A gente que trabalha com memória, a gente não tem muita memória. Então, é verdade. Essa dissertação, ela é filha do projeto Procad. Eu iniciei minha fala falando sobre isso, né? E quem coordenava na época o projeto Procad era a professora Maria Bethânia, da UEPA, do curso de Ciência da Religião, e também professora do mestrado em Educação. E ela foi uma grande incentivadora das poéticas orais, mas ela trabalha com os saberes da religiosidade, com a questão da ayahuasca, lá em Colares. Então, ela abriu muito as portas para mim em Colares. Eu fiquei na casa dela e um agradecimento que eu tenho à pessoa dela em especial, porque ela contribuiu muito nesse sentido de incentivar e de ficar sempre atrás da gente com esse material que a gente tinha gravado, transcrito, porque o trabalho com as poéticas orais é um trabalho exaustivo, né? Eu lembro muito que o Frederico Fernandes fala uma coisa, que é assim, o trabalho com as poéticas orais não é só o trabalho... Não é um trabalho mais fácil, pelo contrário, é um trabalho ainda mais complexo, porque tu tens que ler teoria, tu tens que ler metodologia de pesquisa, e no final de tudo tu tens que cruzar toda a tua bibliografia, toda a tua literatura científica com esse material coletado em campo. Então nós temos dois trabalhos, um que é o levantamento bibliográfico, né? E o outro que é o levantamento desse material, de como arrumar, organizar e fazer esse material conversar teoricamente. O que eu acho interessante, Dani, que, por exemplo, na minha tese eu fiz um pouco o caminho contrário, né? Tu já sabe. As teorias é que justificavam as falas dos narradores, não o contrário. Então, para mim, eu já via naquela fala do Maragato, ela já tinha tanta literatura, tanta história e tanta teoria, que aí eu pegava, como a gente está num doutorado em letras, precisa trazer teoria. Então eu trazia aquela teoria, mas pensando primeiro na fala, e não o contrário, que geralmente é o contrário, né? O que a gente vê. E esse exercício é um exercício muito difícil. Várias vezes no mestrado, quando eu dava aula, os alunos diziam, mas professor, é muito difícil. Realmente, é um exercício difícil. Eu costumo dizer, como a minha experiência em cartografia, que é um baita mapa da cultura que tu tens, tanto da escrita quanto da oralidade. E no final, o trabalho que tu tens é dobrado, porque as horas de gravação, e tu tens que atentar para a performance, tu não pode perder, como eu disse aqui, eu tive que manter, por exemplo, a prosódia, eu tive que manter o ritmo da narrativa desses narradores. E eu tenho que ter um respeito por essa voz, eu não posso simplesmente modificar isso. Né? Claro. Então, assim, isso foi muito interessante, porque a minha pesquisa ela teve um acesso também às pessoas. Não foi uma pesquisa que ficou distante da vida das pessoas. Então, quando eu retornei com esse material... Bel está perguntando sobre o trabalho das transcrições. O que ela quer saber exatamente? Eu não consigo ler aqui a pergunta. Ela quer que eu comente? Bel diz, e o trabalho da transcrição? Acho que ela quer que fale um pouco. Isso aí realmente não entra nos anais das pesquisas, né? Tem um artigo meu e da Bel, que está na revista Boitatá, que eu acho que é Por uma Poética do Oral, eu acho que é esse o título, em que eu e Bel, nós descrevemos um pouco da nossa metodologia com a pesquisa em literatura oral, e a gente faz questão de dizer que é literatura oral. Né? Porque assim, parece que quando fala literatura, o termo é muito genérico e parece que não engloba a oralidade. Então lá a gente faz questão de marcar esse nosso território. A gente discute nesse artigo o conceito de poética. O poético aqui entendido como um alargamento do gênero, né? Na cultura, na oralidade. E a transcrição é o nosso, eu diria assim, que é o nosso bichinho aí, como tu disseste. Porque ele realmente é o trabalho X da questão
Porque, bom, tu vais para campo, tu começa a viver com as pessoas, a conviver, a observar o dia a dia, a gravar. E quando tu retornas para casa, a gente tem um trabalho imenso que, além do diário de campo, que é anotar tudo que acontece em campo, volta, apressa para transcrever, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu. Então, tu tens ali mais ou menos 60 minutos de gravação, as horas que tu passas na frente do computador ouvindo, tentando entender aquela palavra que de repente não foi bem audível e tentando transcrever. A transcrição eu diria também que é poética. E eu falo isso na minha dissertação. Eu falo isso na minha dissertação de mestrado, que a transcrição também vai muito de como o pesquisador lida com esse acervo, de forma sensível. Sobretudo e não deixa de ser uma tradução, né? Não deixa de ser uma tradução da voz, Kézia tá dizendo aqui, que também é poética. Kézia está dizendo, meia hora de conversa dura 4 horas de transcrição. É bem isso. O material é redobrado, o trabalho é redobrado. E outra coisa, a nossa transcrição, como bem lembrado pela Bel, ela é muito diferente da transcrição linguística, da forma como operam as pessoas da área da fonética. A nossa transcrição, ela é realmente performática, porque ela é uma transcrição que respeita todas as nuances da voz desses narradores, tentando ser fiel. Eu não sei se a gente consegue ser fiel, mas a gente se esforça para ser fiel, para dar voz e para valorizar essa voz que é poética, que é sensível e que é muito artística. É isso, não sei se tu tem mais alguma coisa, se tem mais alguma pergunta, que daí, daqui a pouco eu chamo o Alexandre, ele tá por aqui ainda, tá. Mais alguma pergunta, gente, para Dani? Se não, eu já vi que Elias já está fazendo a performance dele aí atrás. Está colocando a voz dele, o corpo. Ele está em total presença, como diz o Zuntoro, Elias está em total presença. Elias está em total presença nessa live, na nossa participação especial. Mas eu acho que é isso, Dani. Eu quero te agradecer imensamente, porque eu sei que essa vida de mãe também, eu já conversei com outras mães aqui, não é fácil, né? A gente tirar esse tempinho e se organizar com um menino aí, com tantas demandas, né? Te agradecer por essa conversa rica, né, que tu trouxeste pra gente, que sempre nos acrescenta, é conhecimento, é coisas que eu não conhecia. Então, só tenho que ser grata. Eu vou chamar o Ranieri agora para terminar. Se tu puderes ficar aí acompanhando. E já deixa dito aí pro Gui, ele colocou aqui, e eu vou falar no ar que vamos conversar para Gui estar aqui na live também, né? Professor Luiz Guilherme, da Federal do Pará, que tem muito a contribuir. Com certeza. Mauro, então eu quero agradecer imensamente, né, pelo teu convite, por abrir esse espaço aí para falar sobre ufologia, porque quando tu perguntaste sobre o que eu queria falar, eu falei, agora eu me sinto livre para falar então sobre ufologia, né? E então eu achei que foi uma conversa muito proveitosa. Eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que contribuíram para essa pesquisa, que estão aqui presentes, interessados em ufologia, que eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente discutir, não ter vergonha de falar sobre ele, pelo contrário, né? Ter vontade de falar sobre esse assunto. E queria, então, dedicar essa minha fala a todas as pessoas de Colares que estão vivos, em presença, em memória, e que contribuíram imensamente para a minha dissertação, que se chama Cartografias Poéticas em Narrativas da Amazônia. Naquela época eu não raciocinava muito bem, mas eu colocaria Amazônia Paraense. Educação, oralidade, escrituras e saberes em diálogo. É tudo isso junto. Essas dissertações, tanto a tua quanto a de Kézia, tem que sair em livro, né? Já está na hora disso aí se transformar em livro para poder mais pessoas terem acesso. Eu também concordo. São dissertações muito importantes. Quem tiver interesse em baixar minha dissertação, é só ir lá no link do programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, o EPA. Lá dentro, procura lá Ciências Sociais e Educação, programa de pós-graduação. Lá dentro vai ter todas as dissertações para baixar. Eu acho que a minha está no ano de 2012, que foi o ano que eu entreguei, que eu defendi. Então, é só jogar o meu nome na internet completo, Daniele dos Santos Pimentel, dissertação de mestrado PDF, que vem na íntegra para baixar, para ler com mais propriedade os relatos da ufologia. Tá bom? Obrigada, então, obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo. Eu vou chamar a Ranieri. Permaneço com você. Beijo.
Pronto, deixa eu ver se eu consigo agora chamar. Onde está Ranieri? Ele saiu? Tá aqui. Eita, vai terminar. Peraí. Gente, o tempo tá acabando. Eu vou encerrar e eu volto, viu? Aí eu chamo o Ranieri. Voltem comigo, por favor, tem 10 segundos.